meu querido, minha querida, bem-vindo, bem-vindo ao programa Em Frente. Eu sou o pastor Silas aqui da IPI de Rolândia e eu tô com você por esses dias falando a respeito dos salmos da Bíblia. Nós já falamos sobre o Salmo 77, portanto hoje só pode ser o Salmo de número 78. Salmo 78, de novo, é um salmo de Asaf. A gente já falou dele em outros momentos aqui. O Salmo 78 tem 72 versículos. É um salmo longo. Por que que ele é longo? Ele vai dizer tudo que Deus fez desde Jacó até o que Deus fez com Davi. É um resumão, mas são 72 versículos. Então eu vou começar a ler e vou te explicar o que está acontecendo para que você entenda do poder de Deus. Diz assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade. Porque o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não esconderemos aos nossos filhos. Mostraremos às futuras gerações dos louvores do Senhor, também da sua força e das maravilhas que fez. E ele começa dizendo: ele estabeleceu um testemunho em Jacó, pôs uma lei em Israel. E ele vai assim, falando várias coisas que aquele povo entendia. Mas ele se detém num ponto principal, que é o que aconteceu lá no Egito com o povo hebreu. A gente tem tido aí muitas transcrições, movimentações, né? Encenações, seja em filmes, novelas, dramatizações a respeito do que aconteceu lá no Egito. Eu vou tentar resumir aqui brevemente para você entender. Deus chamou um homem chamado Abraão. Abraão saiu da sua terra, Ur dos Caldeus, passando por Harã, e Deus falou para ele: você sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. O Abraão fez isso e Deus deu uma promessa para ele, dizendo: eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão e sua esposa Sara saíram então sem saber para onde iam, apenas confiando e obedecendo ao Senhor. Bom, chegou um momento em que o Senhor cumpre a promessa, porque Sara precisava ter um filho de Abraão, para que as suas gerações fossem benditas na terra. Nasce então o Isaac. Isaac casa-se com Rebeca, também estéril, ora por 20 anos, e Deus dá a possibilidade de Rebeca dar à luz a filhos. Rebeca então engravida de gêmeos, 20 anos orando, e quando então se vê, está grávida, e grávida de gêmeos. Que Deus maravilhoso que nos dá em porção dobrada. Ali no ventre de Rebeca haviam duas nações, diz o Senhor, Jacó e Esaú. E essas duas nações, desde o ventre, né, já havia ali uma rivalidade entre os dois irmãos. E isso vai ser assim por muito tempo. Mas então Jacó, ele recebe uma palavra de Deus, de que Deus iria fazer dele o descendente de Abraão e também o descendente de Isaac, e a partir dele se formaria a nação criada por Deus com um propósito. Qual o propósito? Trazer Jesus Cristo, Filho de Deus à Terra, para que fosse o nosso Senhor e o nosso Salvador. Queridos, e aí então, o Jacó, ele tem 12 filhos. Ele se casa com Raquel, também estéril, casa-se com Lia, irmã de Raquel, e também ele acaba tendo filhos com as escravas das suas duas esposas. E aí então 12 homens nascem, 12 filhos nascem a Jacó. Ele teve uma filha. Nascem 12 filhos a Jacó, que são chamados de as 12 tribos de Israel, já que Deus colocou em Jacó o nome de Israel. E aí a gente vê que dentre esses 12 filhos, um se destaca. Qual que é? José. José era obediente ao pai, era querido dele, porque era obediente, também filho de Raquel, que era a esposa amada do Jacó. Queridos, e aí então, os irmãos de José não ficam satisfeitos com isso e tentam a todo custo livrar-se dele. O que eles fazem? Jogam José num poço, que aí então vai ter uma vida sofrida, porque é vendido como escravo para o Egito. E ali ele ganha a confiança dos seus senhores e vai se tornando cada vez mais alguém que as pessoas lá no Egito confiavam, porque ele era temente a Deus. Mas um dia lá na casa de Potifar, a esposa de Potifar acaba batendo o olho em José e se apaixona por ele. Oh my God! E o que acontece então? Esta mulher quer a todo custo se relacionar com José, que por temor a Deus e respeito ao seu chefe, ao dono da casa, foge desta situação.
mas a mulher o calunia, dizendo que ele que entrou nos aposentos dela para tentar estuprá-la e abusar dela. Ele então é preso e fica ali por um tempo, porém também ganha a confiança do carcereiro. E ali 2 dos seus colegas de cárcere sonham, um ex-copeiro lá do rei e também um padeiro. Bom, eles têm um sonho, e os sonhos basicamente significavam que um iria voltar, ser restaurado, foi aquele que era o copeiro, que iria servir o vinho a Faraó, e o outro iria ser morto pelo próprio rei. Bom, a partir daí cria-se um vínculo entre José e este copeiro, que quando está lá com Faraó, e Faraó tem também sonhos, é José citado para poder interpretar os sonhos deste rei, o Faraó. E aí então, queridos, a história é muito boa, porque Deus então começa a operar poderosamente na vida de José. E o que acontece? Acontece que há um grande período de seca na terra, de fome, mas antes desse período houve um tempo de abundância. E José, com muita sabedoria e prudência, cria celeiros, estabelece lugares onde os alimentos são guardados. E aí, então, todas as nações, todos os povos que estavam ao redor vão ao Egito para poder obter este alimento e seu sustento. Dentre esses que vão até lá, Jacó e seus filhos também vão. Aqueles mesmos que tinham no passado vendido José para o Egito. Ele os perdoa, recebe todos ali, que passam então a viver no Egito. Crescem, multiplicam-se. Passados 400 anos, aí então o faraó, temendo o que esse povo poderia fazer, manda matar os meninos. E aí começa uma história que é a história de Moisés, em que Moisés é chamado por Deus para ser o libertador do Senhor. Bom, essa história vamos pular até que chegue então o dia em que finalmente Faraó libera o povo. Mas esta liberação não foi tão fácil assim, todos nós sabemos. O que aconteceu para que houvesse essa liberação, né, essa abertura de portas da escravidão para o povo hebreu? Faraó teve que sofrer 10 pragas. Pois bem, o Salmo 78 relata essas 10 pragas e também depois o que aconteceu no deserto. E ele vai citando as maravilhas que Deus fez. As 10 pragas, né? Desde o rio virando sangue até o primogênito do rei e de todo o Egito morrendo, porque o faraó não queria obedecer à voz de Deus. E eles então saem e vão para o deserto. E aí lá no deserto, que vida terrível, difícil, um lugar de serpentes abrasadoras, mas em que Deus, nem um momento, os desampara. De dia, uma nuvem fazia sombra e também os guiava. De noite, uma coluna de fogo os aquecia e os guiava. E durante o dia, como eles comeriam no deserto, Deus manda o maná. O Salmo 78, ele fala, Deus mandou o pão dos anjos. Depois eu vou fazer aqui um vídeo falando a respeito de anjo come, vamos falar sobre isso. Mas, querido, que coisa bacana e boa, como Deus é maravilhoso. Deus não deixa o seu povo passar nenhum tipo de necessidade. Se durante o dia havia calor, uma nuvem fazia sombra. Se durante a noite estava muito frio, havia uma coluna de fogo. Querido, além disso, durante o dia, eles caminhavam pelo deserto e a fome. Deus supria mandando pão do céu, o maná. E a água, como eles bebiam água no deserto, Deus fazia a água brotar da rocha. Para Deus nada é impossível, para Deus não há difíceis. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está acontecendo aí no teu lar agora. Não sei o que você tem vivido. Mas eu sei de uma coisa, Deus ainda continua mandando provisão do céu. Deus ainda continua fazendo com que água brote da rocha. E você pode ter certeza, meu querido, minha querida, que esse mesmo Deus poderoso, a gente vai ouvir o Salmo 78 dizendo, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações do poder do Senhor, do seu louvor e das maravilhas que fez. Sabe, que Deus faça tanto na tua vida, que Deus prospere tanto o teu caminhar e o caminhar da tua casa, que você possa dizer o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações do seu louvor, do seu poder e das maravilhas que fez, porque Ele fará. Ele vai fazer maravilhas na tua vida e na tua casa. Eu creio e eu declaro sobre a tua casa, sobre a tua vida, esta bênção, a bênção do Senhor.
Deus te abençoe demais, demais, demais. Eu sou o pastor Silas da IPEI de Rolândia. A IPEI de Rolândia fica na Santos Dumont, 1075, e você, o meu convidado, muito mais que especial, para estar lá com a gente nas nossas atividades. Quer saber que hora acontece, como funciona? Entre em contato na secretaria lá no 43 30 15 27 27. Não quer falar no telefone? Entre em contato nas redes sociais, vai lá no Facebook, o Instagram e também no YouTube, sem esquecer que lá chama-se Em Frente Responde. Se inscreve no canal do YouTube, você vai ter coisa boa lá, mas nós vamos ter uma coisa melhor, que é você por lá, tá bom? Em Frente Responde. Que Deus te abençoe demais, demais, demais. Não esquece que eu aqui, ó, te amo em Jesus. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau. Senhor nosso Deus e nosso Pai, este é o dia que o Senhor fez e por isso nós estamos alegres. Nós nos regozijamos neste dia, o dia do Senhor, o dia, ó Deus, em que o Senhor preparou para que pudéssemos andar segundo a Tua vontade. Ó Deus, nos ajuda a andar segundo a Tua vontade. Não nos é fácil andar segundo ela, Pai. Nos dá forças, nos dá discernimento, entendimento, sabedoria, prudência ao assentar, ao levantar, ao abrir a boca para falar, que a nossa palavra traga edificação e não confusão, que nós possamos, ó Deus, nos ambientes em que estivermos para nos relacionar, sermos amorosos, sermos amáveis, amorosos porque nós vamos amar, amáveis porque também seremos amados por conta de um comportamento que representa o Senhor Jesus. Guarda a nossa alma, guarda o nosso coração. Nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém.